Fala pessoal, suave? Espero que sim, espero que nessa quarentena aí tudo esteja correndo bem na medida do possível, não é? Pessoal, vamos testar um jeito diferente de uma aula. A gente estava fazendo daquela maneira lá, né? Eu passando os slides enquanto eu ia explicando, só o áudio. Hoje a gente vai testar um jeito diferente, vamos ver se dá certo. Se der certo a gente continua, a gente reveza, se não der também, sem problema nenhum, a gente volta pro que a gente já vinha fazendo, belezinha? Hoje é dia de algas. Hoje a gente vai estudar as algas. Gostaria de começar a aula de algas, é claro, falando onde a alga, né, esse grupo, né, esse nome se encaixa na árvore da vida. Então a gente tem aqui essa imagem que a gente já chegou a ver também na aula de fungos lá. E eu pergunto para vocês, aonde eu encaixo as algas nessa árvore da vida aqui? Onde estão as algas? Vejam lá. Os fungos estão aqui, reino fungi. As bactérias, as árqueas, os animais, né, o reino metazoa, estão tudo aqui. As plantas. Aí eu tenho um grupo aqui que está escrito algas verdes, né? Mas a gente vai descobrir que não existem só algas verdes. E lembrando, algas a gente coloca em que reino? No reino das plantas? De jeito nenhum. As algas estão no reino dos protistas. Cadê os protistas aqui? Pois é, meus amigos. Os termos protista, alga, protozoário, que vocês não vão ver comigo, os protozoários, né? Eles não são termos válidos, biologicamente falando. Quando eu penso em classificação, a gente chega e a gente percebe claramente que protista não existe, alga não existe, protozoário não existe. Esses termos não existem, esses termos são grupos inventados por nós. Como assim? Veja lá. Falei para vocês, tá aqui o fungo, tá aqui os animais, tá aqui as plantas. O resto, as bactérias também aqui embaixo, né? As bactérias e as arcas. O resto a gente pega e joga dentro de protista. Ou seja, protista historicamente é um reino, é um grupo onde a gente não sabia classificar esses integrantes, a gente pegava esses integrantes e jogava dentro do grupo dos protistas. Então é basicamente isso. Claro que a gente tem muita história por trás disso, tem muita coisa que aconteceu, né? Mas, resumindo, o grupo dos protistas já não é mais aceito, a gente já não trabalha mais com isso, pelo menos em ensino superior. E é isso que nos interessa, afinal a gente está estudando para o vestibular, então o vestibular é conteúdo de ensino médio, então aqui a gente vai estudar o reino protista tranquilamente, sabendo que esses termos já não valem como um dia valeram. Hoje a gente tem uma coisa muito mais complexa. Então, a gente pega os protistas, que é um grupo onde a gente tinha um monte de coisa que a gente não sabia classificar, e aí a gente divide em dois. Os unicelulares, que não fazem fotossíntese, a gente chama de protozoários. E os pluricelulares, né, que tem muitas células, multicelulares, e que fazem fotossíntese, e os unicelulares que também fazem fotossíntese, eu jogo em algas. Ou seja, eu divido dessa maneira. O protista que não faz fotossíntese, eu jogo em geral em protozoários. O protista que faz fotossíntese, eu jogo em geral lá nas algas. Eu sempre uso esses termos em geral, normalmente, frequentemente, porque a biologia é ciência da exceção, como a gente já conversou algumas vezes. Então, assim como a gente fez nas aulas de fungos, na aula de fungos, né, onde a gente primeiro deu uma pincelada ali, né, a imagem aqui com todas as características, lembrando que o slide vai estar disponível para vocês, se vocês quiserem voltar, ver alguma coisa, enfim, ver com mais atenção. Mas a gente vai passar essas características uma por uma. Primeiro a gente vai ver que as algas, como a gente já conversou, elas são organismos eucariontes. Nossa, eu nunca lembro que é um organismo eucarionte. Professor, você consegue me ajudar? Simples. O organismo eucarionte é aquele que tem um núcleo delimitado por uma membrana, envolto e separado dos restos do citoplasma. Além disso, os organismos eucariontes eles vão ter uma célula bem mais complexa, normalmente maior, com organelas membranosas, organelas complexas, diferentemente do grupo dos procariontes. Além de todas as algas serem eucariontes, elas têm uma diversidade bem grande, né? Onde eu vou ter algas unicelulares e eu também vou encontrar algas pluricelulares. Então eu vou ter algas microscópicas e algas macroscópicas, que eu consigo enxergar tranquilamente. Aqui na imagem, alguns exemplos para vocês. A euglena, então a gente consegue enxergar a célula da euglena e perceber como é uma célula complexa, né, quando a gente pensa em uma bactéria, como a gente chegou a ver. A espirogira é uma alga multicelular, né?
E também ressalta essa complexidade. Vários elementos a gente consegue ver aqui: o cloroplasto, a parede celular, o núcleo e por aí vai. Eu quero lembrar vocês, você estava pensando, nossa, parece muito uma planta, né? Essa alface do mar, tem até o nome, parece uma planta. Por que ela não é uma planta? Tem uma diferença gritante que é a seguinte: as algas, quando multicelulares, né? Quando pluricelulares, quando vistas a olho nu, elas são, mesmo sendo grandes, elas são talófitas. Nossa, mais um nome. O que significa talófita? Simples. A alga, ela não vai ter tecidos verdadeiros. Então, por exemplo, essa alga aqui que você está enxergando, ela não tem raiz, ela não tem folha, ela não tem caule, ela não tem parênquima, esclerênquima, tecidos que a gente vai, no momento certo, aprender sobre as plantas. Ela não tem nada disso. Por isso que a gente fala que ela é uma talófita. O corpo da alga é um talo. Não tem muita coisa diferenciada ali. As algas, assim como as plantas, tudo bem? Elas são autótrofas, ou seja, as algas em geral vão ser capazes de produzir o próprio alimento pela fotossíntese. No entanto, enquanto as plantas elas vão ter a clorofila, né, principalmente a clorofila A e a B, a gente vai encontrar uma enormidade de pigmentos no grupo das algas, né, nesse pseudogrupo das algas aí. Por isso, essa é uma das razões que eu vou encontrar alga verde, eu vou encontrar alga vermelha, alga parda. Isso eu estou falando só das cores. O grupo das algas, de fato, ele é muito diverso. Ele é muito heterogêneo. Tem um monte de coisa que nem se parece tanto assim, mas que está agrupado lá de alguma maneira. Tudo bem? Então vai ser essas diferentes classes de pigmentos que vão... Outros tipos de clorofila que a gente não encontra em plantas. Outros pigmentos, ficoxantina, que vai dar a cor amarronzada, avermelhada. Então a gente vai encontrar um monte de coisa desse tipo. Tudo bem? É uma diversidade enorme, nos mais diferentes aspectos. E aqui, para ressaltar mais ainda, quis trazer... Ao fundo a gente enxerga a floresta de kelps. Os kelps são relativamente famosos, também algas famosas, são algas pardas. E elas chegam a 60 metros de comprimento, são as maiores algas que a gente tem conhecimento. Elas chegam a formar, como dá para ver aqui no fundo, essas florestas submarinas, né? A gente vai ter algas vermelhas. Então a gente tem dentro desse pseudo grupo de algas, a gente tem de fato vários grupos interessantes. E a gente conseguiria ressaltar, trabalhar com vários deles se a gente quisesse. Aqui pra gente, nesse momento, basta saber que entre os diversos grupos que existem, eu tenho as algas vermelhas, eu tenho também as algas verdes, que vão ser bem aparentadas com as plantas, falando evolutivamente. As algas verdes, elas vão ser capazes de formar líquens, tudo bem? E os líquens, eles são muito interessantes, muito importantes e muito bacanas de se conhecer. Lembrando que a biodiversidade vai ser em diferentes aspectos. Desde a parede celular, que eu vou ter várias composições. A maioria das algas, é verdade, vai ter celulose na parede celular. Só que essa celulose ela vai estar junta de muitas outras coisas diferentes. Então essa parede celular vai variar muito entre os diferentes grupos. Além disso, a reserva energética das algas vai ser bem variada também, bem diversificada. Se a gente lembrar lá dos fungos, a reserva energética dos fungos é o glicogênio, assim como nos animais. Plantas vão ter o amido como reserva energética. E nas algas a gente vai ter alga que vai ter amido, que vai ter outros tipos de moléculas que não são muito usuais, como as algas vermelhas, elas vão apresentar reserva energética como o amido das florídeas, que seria um amido, só que ele é bem diferente, ele é até mais parecido com o glicogênio. Então isso é só um exemplo de como isso pode variar bastante. Para não ficar enfiando um monte de nome na cabeça de vocês, eu vou me bastar a comentar só essa variedade, né? Essa diversidade. Os hábitats, eles vão ser diversos, mas não tanto quanto a diversidade de paredes celulares, por exemplo, morfológica, né? Por quê? Em geral, as algas vão habitar ambientes aquáticos, marinhos e lacustres, né? De água salgada e doce. E quando elas não estão em ambientes aquáticos de fato, como o mar, como uma lagoa, como um rio, elas também podem habitar ambientes terrestres, desde que esses ambientes terrestres estejam úmidos. Inclusive, a capacidade delas de habitar locais mais secos, digamos assim, ela se potencializa, ela aumenta quando ela está em associação com fungos, formando o líquen. Essa variedade, né, essa diversidade das algas não para por aí. A gente vai ver, a gente vai destrinchar isso, porque é um conteúdo bem relevante quando a gente pensa em vestibular, os ciclos de vida. A gente tem 3 ciclos de vida básicos
Curiosamente, não à toa eu estou falando disso nesse momento, as algas, elas vão apresentar os 3 tipos. Ah, pera lá, então, por exemplo, a alface do mar lá, professor, que você comentou, ela vai ter os 3 tipos? Não, ela não vai ter os 3 tipos. Eu vou ter algumas espécies, alguns grupos de algas que têm o ciclo A, outros grupos têm o ciclo B, outros grupos têm o ciclo C. Então eu não vou ter a alface do mar com 3 tipos de reprodução, tudo bem? Então é nesse sentido. A importância das algas, já chegamos aqui. A importância das algas é enorme. Às vezes a gente não tem muito essa noção, né? Às vezes parece muito que o leão é importante, que algumas plantas são importantes, a orquídea é importante, a rosa é importante. A gente acaba esquecendo da bactéria, do fungo e das algas. Mas a importância das algas é tremenda. A gente vai ver a importância das algas. Desde a questão médica, na produção de remédios, de antibióticos em geral. Lembrando também do líquen, então essa importância ecológica. Outras relações também que a gente vai observar, como por exemplo quando a gente pensa nas pirâmides ecológicas, né? As algas, de modo geral, elas vão ser fundamentais. Em geral, quem sustenta toda essa pirâmide, quem sustenta toda essa cadeia alimentar, são as algas. Então, as algas vão ser fundamentais para que a vida nos ambientes aquáticos sejam do jeito que a gente conhece. Talvez vocês já ouviram falar que a Amazônia é o pulmão do mundo. Isso é mentira. A Amazônia não é o pulmão do mundo. A Amazônia produz muito oxigênio, de fato. Mas, como uma comunidade clímax, como uma comunidade muito complexa, cheia de árvores de grande porte, animais, muita coisa, a Amazônia consome todo o oxigênio que ela própria produz. Quem é o pulmão do mundo, de fato? As algas. Na verdade, o fitoplâncton, né, que são os organismos fotossintetizantes que vivem nos oceanos, principalmente. E a maior parte do componente desse fitoplâncton são algas. Algas unicelulares, algumas um pouco maiores, mas são algas. Então se você hoje é capaz de respirar, você puxa o ar e vive de boa, agradeça as algas. E assim como a gente já agradeceu as cianobactérias lá nas aulas de bactérias. Cianobactérias que também são componentes desse fitoplâncton, beleza? A gente também vai ter aplicações que a gente ainda está desenvolvendo, outras a gente já desenvolveu, outras tem que melhorar, muito interessantes na biotecnologia, na indústria. A gente tem algas como componentes bem importantes na produção de protetores solares, não sei se o plural é o certo, protetor solar natural. A gente também tem as algas bem famosas, principalmente para quem é igual, eu não gosto, para quem gosta de comida japonesa, comida chinesa, às vezes também é comum. A parte escura, a parte preta aqui, marronzada do sushi, que envolve, né, aquele plastiquinho, que parece um plastiquinho, que envolve o arroz, que envolve o peixe, enfim. Que envolve o morango com chocolate, né, se você está deturpando ali a cultura dos japoneses, né. Isso é uma alga, tudo bem? Isso são algas envolvendo tudo aquilo ali. A gente também tem na linha da produção de protetor solar natural, a partir de algas, a gente também tem as algas como muito importantes na produção de biocombustível, isso é bem interessante, combustível mais sustentável, mais renovável. Outro exemplo que eu poderia dar, a gente acaba se aproveitando das algas, retirando substâncias das paredes celulares da parede celular de alguns grupos, para produzir meio de cultura onde a gente cultiva bactérias, por exemplo, a gente utiliza para fazer bala, para fazer gelatina, outros grupos de algas para a gente fazer pasta de dente. Então é surreal, é muito interessante mesmo, é muito bacana. Mas nem tudo são flores, assim como eu falei na parte dos fungos. A gente poderia trazer outros elementos negativos de algas, mas eu quis trazer um específico que é muito cobrado. Eu pretendo voltar a comentar com esse tipo de tema, essa temática de o lado negativo de algas na ecologia, numa aula extra, numa aula de revisão lá, depois que a gente passar a quarentena, enfim, em algum momento a gente vai voltar a falar disso porque é bem importante e eu quis trazer aqui também. É a maré vermelha. Então, a maré vermelha é um fenômeno que ocorre naturalmente, né, poderia ocorrer naturalmente, mas o ser humano, com a atividade dele, vai lá e acaba deixando isso mais comum, né, infelizmente, que é basicamente o seguinte: a maré vermelha, essa imagem que está representando a maré vermelha é bem interessante. A gente tem um grupo de algas que vão ser conhecidas como algas de fogo, que são as pirrofícias.
São algas bem pequenas, são invisíveis a olho nu, mas em caso de luz solar intensa, aí a gente não tem muita culpa, né? O aumento de nutrientes, e aí a gente pode ter culpa, por exemplo, despejando esgoto diretamente no oceano, né? Com esse aumento de nutrientes, por exemplo, ou também com o aquecimento das águas, e isso a gente pode ter culpa também, como no aquecimento global, eu posso ter uma situação favorável para a proliferação desse tipo de alga, das pirrofícias. Aí nessas condições favoráveis, as pirrofícias elas começam a falar, é meu momento, né? Agora eu vou brilhar. Elas começam a se reproduzir, se reproduzir de uma maneira desordenada e absurda. E elas crescem tanto que elas têm uma coloração avermelhada que a gente normalmente não enxerga porque elas são unicelulares, elas crescem tanto que a gente acaba enxergando. Aí acontece isso. Acontece o que a gente chama de maré vermelha. Beleza, o que isso tem de ruim? Isso tem de ruim que entre as consequências desse fenômeno, a gente tem como principais a queda da quantidade de oxigênio disponível naquela água, naquela região, né, naquela área, e a liberação por essas algas, né, por essas pirrofícias, a liberação de toxinas em grandes quantidades, afinal elas estão em grandes quantidades. E essas toxinas podem fazer o quê? Pode fazer mal para um peixe, pode matar peixe, outros animais. Essas toxinas podem ser filtradas, por exemplo, por ostras, né, que são animais filtradores. E a gente faz o quê? A gente vai lá e se alimenta da ostra. Então, isso é bem importante. Se a gente come a ostra, a gente pode desenvolver problemas, inclusive problemas neurológicos. Um golfinho passando por aqui, se é uma área muito extensa com essas toxinas, se ele está entrando muito em contato, lembrando que o golfinho não respira embaixo da água, né? Ele é um mamífero, mas em contato com isso, comendo muitos peixes que estão em contato com essas toxinas, o golfinho pode desenvolver alguns problemas ou até morrer. Infelizmente, ele pode morrer, assim como a gente pode morrer. Se eu for lá e comer 30 ostras que filtraram essa toxina e estão contaminadas, isso pode me fazer muito mal também. Isso só um dos problemas relacionados a algas e ecologia, temática que a gente vai voltar a conversar, vai voltar a abordar em momento oportuno. Beleza?